Fala rapaziada, boa noite pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem, tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista, eu tô chegando nessa noite com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então você que tá chegando comigo, eu peço encarecidamente pra você já chegar deixando o seu like, inscrevendo-se aqui no nosso canal, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias pra você ficar super bem informado. A gente vai trazer algumas informações, vamos falar sobre o Juan Fernando Quinteiro, que tá livre no mercado e tá negociando com o time brasileiro. Tava conversando com alguns torcedores do Bahia hoje, que me falaram que o Quinteiro seria uma boa aquisição para ser um reserva imediato ou para substituir, quem sabe, o próprio Everton Ribeiro. A gente vai falar sobre ele também. O zagueiro espanhol Marco Moreno treinou normalmente, sem nenhum tipo de restrição, e tem chance de poder, de alguma forma, ajudar o Bahia a partir de agora nessa temporada. Tá? O que você achou da atuação do Alejo Vélez? Vamos falar sobre isso também aqui nesse vídeo nessa noite. Peço para você que está chegando aqui, para você deixar o like e se inscrever aqui no nosso canal, que você ajuda demais a gente, ajuda muito o nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias para você ficar super bem informado aqui na Gol TV, tá bom? Vamos, sem mais delongas, né? Sem encheção de linguiça, né? Vamos aqui dar um abraço aqui na galera que comentou no nosso último vídeo. Abraçar o Denilson Gomes, abraço para você, ele botou aqui, ó. Bom dia, Jonas, eu assisto os seus vídeos todos os dias porque você é um cara que fala a verdade, que muitos não têm coragem, você fala mesmo na cara, parabéns. Valeu, Denilson, abraço para você. Antônio Sampaio, bom dia, Deus te abençoe, você está correto nas análises, valeu, irmão. O Pai Pedreira, boa tarde, Jonas, sou o Esquadrão, rapaz, quando eu vi quem iria apitar o jogo, eu já fiquei com mau pressentimento, falando sobre o Ramon Abate Abel, abraço para você, tá? O José Cosme de Araújo. Jonas, você está muito cirúrgico com a análise do semiautomático no impedimento. Eu já falei bastante sobre essa questão do semiautomático e parece que a CBF, de alguma forma, vai ter aí vai ter algumas mudanças nesse semiautomático, principalmente no que tange a mostrar, né, a origem. É o mínimo que tem que ser feito, tá bom? O Gildásio Oliveira. Questionei esse mesmo ponto do frame com um amigo. A TV não mostra o ponto de partida como era mostrado no VAR. Assim fica fácil se é a favor do adversário ou não. Tem que mostrar a imagem de cima como era antes. Bota aqui o nosso amigo, abraço para você, meu parceiro Gildásio. Tamo junto, irmão, um abraço, né? E a última mensagem é do Percy TZ. Ele botou aqui, ó. Bom dia, Jonas. Infelizmente já estou acostumado com esse tipo de situação. Sempre que um time, principalmente do Nordeste, joga contra um time do Sudeste, sempre acontece esse tipo de coisa. As pessoas falam que é choro, mas é totalmente visível o favorecimento. Só que não pode, né, cara? E esse Bahia de agora não é aquele Bahia mais de antes, esquece. Esse Bahia de hoje não é aquele Bahia mais de outrora. É um Bahia extremamente forte, com um investimento muito alto, que vai brigar por coisas grandes e não pode ficar tomando porrada a todo instante e sair de cabeça baixa. Acabou, isso acabou. Não pode sair de cabeça baixa mais. Esquece isso, tá bom? Vamos lá, rapaziada, falar sobre Juan Fernando Quinteiro. Estava jogando a Copa do Mundo pela seleção colombiana. Eu considero ele um baita jogador, mas tem um problema seríssimo de comportamento e também um problema seríssimo na sua condição física, tá? Mas tecnicamente, sabe o Walter, aquele Walter que tecnicamente jogava muito, mas tinha aquele problema físico com ele? É a mesma questão do Juan Fernando Quinteiro, tá? E aí eu estava conversando com alguns torcedores do Bahia hoje à tarde e me espantou que alguns torcedores, dentre esses 4 que estavam comigo ali, 2 concordaram de que o Quinteiro seria um bom reforço aí pro Bahia. E mesmo eu falando, cara, ele tem problemas de conduta, ele tem problemas físicos, tecnicamente ele é muito bom, tem 33 anos. Então assim, meus amigos, o Bahia também não pode ir pro mercado para contratar por contratar. O Bahia não pode ir pro mercado na base do desespero, né? Não pode, não deve ir na base do desespero. O Quinteiro ele tem 1,67m, só para você ver aqui o histórico dele, só para você ter uma ideia. Ó. Ele já passou pelo Atlético Nacional, jogou na Itália no Pescara, jogou no Porto, no Rennes, no River Plate. O maior clube que ele já jogou na carreira dele foi o Porto e depois o River Plate. E essa última passagem dele foi uma passagem muito abaixo daquilo que era esperado, até por conta das questões físicas dele, mas os números dele são bons, tá? Na Copa do Mundo ele jogou 4 jogos e deu uma assistência, não fez gol nenhum pela seleção colombiana. E a informação é de que já existe negociação em andamento com o Atlético Mineiro, que é um pedido do treinador do Atlético Mineiro. Porém, entretanto, todavia, olha como o mercado tá maluco, né? Parece que o Cagliari Calcio, lá da Itália, que joga a Série A, também está interessado no Quinteiro. Né? 33 anos, um jogador fisicamente que deixa muito a desejar,
mas que tecnicamente é um jogador muito diferenciado. Eu concordo que precise no mercado, eu acho que é um grande erro. Eu acho que antes de você. Eu acho que você ter um cara como o Everton Ribeiro, gente, quando eu falo um cara como o Everton Ribeiro, eu não estou falando com as características. Aliás, eu não estou falando com a qualidade. A qualidade do Everton Ribeiro é incomparável. Você não vai achar um outro Everton Ribeiro do nada aí, né? Eu falo de característica e jogador da posição. Você viu a atuação do Rodrigo Nestor? É isso que o Rodrigo Nestor ele vai entregar jogos bons e jogos ruins. É um jogador que historicamente, que durante toda a carreira dele, é um jogador que não teve uma sequência, que nunca foi protagonista, não vai ser agora que vai ser no Bahia, com todo respeito, ele está ajudando. Fez bons jogos sim, mas só que ele não é protagonista, nunca foi protagonista aí na vida dele, não vai ser protagonista nesse Bahia agora. Ele vai entregar 2 bons jogos e 5 jogos ruins, sabe? Enfim, precisa no mercado para contratar esse jogador. Eu acho que é até uma imprudência, uma negligência com a temporada, você fazer todos esses movimentos que foram feitos e via público e vir para o torcedor e falar que você não vai contratar, não vamos fazer esse movimento, sabe? É uma falta de entendimento, é uma falta de percepção do que efetivamente está acontecendo e me espanta um clube tão estruturado que tem um grupo City por trás achar que o meio campo de criação não é importante. Aí você vai lá e contrata um centroavante, que é muito bom, vou falar já sobre ele aqui, mas quem vai criar para ele? O Rodrigo Nestor? Né? Enfim, falar sobre o Alejo Vélez, cara, eu gostei muito da atuação dele, um cara de muita movimentação, um cara que vai ajudar muito a equipe do Bahia, e o Rogério Ceni não tem que pensar, seria para mim caso de demissão do Rogério Ceni, caso o Rogério Ceni imaginar pensar de que o Alejo Vélez hoje ele é um reserva do William José. Se isso acontecer, é caso para você chamar lá na salinha e falar assim, cara, olha só, o William José hoje é titular e o Alejo Vélez, para você é o reserva? Eu vejo ele como reserva. Então, obrigado, pode pegar suas coisas, até a próxima, você está demitido. Com todo respeito, o Rogério Ceni. E o Rogério Ceni é muito inteligente, eu acho que ele não tem essa percepção, porque ele falou uma situação lá na coletiva que deixou a entender isso, né? Mas eu acho muito improvável que isso aconteça. Eu entendo que dentro de um time, de uma seleção ou de uma empresa tem uma hierarquia, tá? Mas só que eu vou dar um exemplo claro. Você está numa empresa, né? E tem um cara trabalhando ali nessa empresa que não está rendendo quanto se esperava dele, porque ele já passou da idade, né? Já está ultrapassado, enfim. E aí você vai lá e contrata um cara mais jovem, com mais ímpeto e que vende muito mais, que vai triplicar o seu poder de venda. Aí você na empresa vai virar e vai falar assim, olha só, você vai ficar aqui porque aquele cara tá mais tempo, mesmo ele entregando pouco, não, cara. E hoje o Bahia é uma empresa, tem que pensar como empresa. Tem que pensar como empresa. Se o William José ele não está entregando, dane-se que ele está mais tempo, dane-se que ele é mais velho. Tem que colocar o cara que vai entregar, tem que colocar o cara que vai fazer a diferença. E ficou muito nítido que o Alejo Vélez é um jogador que, atrelado à condição tática da equipe do Bahia, tem tudo para fazer a diferença nesse time. Uma pena que ele pegou um Everton Ribeiro que está num momento muito estranho da carreira dele. Parece que o Everton Ribeiro está sem vontade. A última entrevista coletiva ali que ele deu, parece que ele acordaram ele, foi para a coletiva. Sabe, eu não tô conseguindo ver brilho nos olhos do Everton Ribeiro nesse momento, tá? Mas, porra, se ele pegasse aquele Everton Ribeiro empolgado, criando, porra, ia ser uma dupla espetacular, com o Everton criando e o Alejo Vélez dando condições de passe pro Everton Ribeiro, seria algo espetacular, tá bom? Você que tá comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se, é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Você que comentou no início do vídeo, por gentileza, comenta agora, é muito importante pra gente. E se você tiver uma empresa, se você tem uma empresa, tem um produto que a gente divulga aqui na Gol, entre em contato com a gente aí no e-mail que tá na descrição desse vídeo, que você cresce junto com a Gol TV, tá bom, meus amigos? Desejo pra você uma boa noite, saudações, tamo junto, valeu!